E aí, pessoal, voltei agora para o nosso segundo bloco de atualizações sobre os principais episódios e acontecimentos que marcaram junho de 2016. A gente deu uma olhada aí numa série de notícias, foram mais de 40 minutos no batidão e agora convido você para o nosso segundo round. Vamos lá? Vamos falar da russa, da grande tenista russa. Vamos falar da Sharapova? Coloca aí na tela. A grande notícia é que a Sharapova foi suspensa por 2 anos por questão ligada a doping e, é claro, vai estar fora das Olimpíadas Rio 2016. A tenista russa Maria Sharapova foi suspensa por 2 anos por ser flagrada em um exame antidoping. A decisão foi anunciada pela Federação Internacional de Tênis e a punição é retroativa de 26 de janeiro desse ano e vale até janeiro de 2018. Então ela, que estava convocada para participar das Olimpíadas de 2016 no Rio, acabou aí vendo seus planos serem desfeitos. Ganhadora de 5 Grands Slams, 2 em Roland Garros e 1 em cada um dos demais, o Australian Open e o Wimbledon e ainda o US Open, Maria Sharapova não poderá jogar as Olimpíadas do Rio, devido a essa decisão aí. Enfim, vamos nessa. Vamos para uma outra notícia agora também, porque essa notícia talvez seja uma das mais importantes notícias da América Latina em junho de 2016. Teve eleição presidencial no Peru e a disputa estava muito apertada. As próprias empresas que fazem o levantamento, as empresas que fazem aí boca de urna, fazem o levantamento aí da preferência da população, todas estavam extremamente reticentes, muito receosas de apostarem em um dos 2 candidatos do segundo turno. Um dos candidatos é o Gringo, é esse o apelido dele no Peru. Lá no Peru, então, tínhamos o Pedro Pablo Kunsky. Ele, filho de europeus, sangue suíço, francês, tem uma origem bem europeia. O PPK, como ele é conhecido, Pedro Pablo Kunsky, PPK, estava concorrendo com a filha do ex-presidente do Peru na década de 90, Alberto Fujimori. A filha dele é a Keiko Fujimori. E aí, quem ganhou? O PPK ou a Keiko? Coloca aí na tela, vamos ver. Ex-ministro da Economia peruana vence eleição. Então, o Pedro Pablo Kunsky, o PPK, venceu com 50,12% das intenções de votos. E a Keiko Fujimori perdeu por ali, teve 49,88%. Meu Deus do céu, como que foi apertada a decisão do segundo turno, na eleição presidencial peruana. O Escritório Nacional de Processos Eleitorais no Peru anunciou na quinta-feira, dia 9 de junho, o resultado da apuração das eleições presidenciais. Com 100% aí das urnas processadas, Pedro Pablo Kunsky, ou Pedro Paulo Kunsky, do Peruanos pela Mudança, inclusive o próprio partido PPK, igual as iniciais dele, teve 50,12% dos votos, enquanto a Keiko 49,88%. O Kunsky tem 77 anos de idade, é identificado com vários setores empresariais estrangeiros, ele é economista, usa as iniciais PPK para dar nome não só ao partido Peruanos por el Cambio, como também as próprias iniciais dele. E também é ex-funcionário do Banco Mundial, ex-ministro de Economia, Minas e Energia em 2001, de pai alemão, mãe franco-suíça, tem dupla cidadania, foi educado na Europa e nos Estados Unidos, o que acabou lhe rendendo o apelido de gringo. PPK tenta se desvincular da imagem aí de gringo, essa imagem aí de burguesia, de riquinho. Segundo ele, hoje, no país sul-americano, é preciso resolver 3 problemas principais. Primeiro, segurança. Segundo, a economia que está freada. E terceiro, uma forma de atrair investimentos
principalmente para a área social. Vamos agora para outra notícia, já na tela, sobre junho, que agora é usado pelo governo federal para auto-intitulá-lo como mês vermelho. Não sei se você vem percebendo aí que cada mês o governo coloca uma cor. Já viu? O maio é amarelo, a pedido do Detran, para a gente então trabalhar a questão, para a gente refletir sobre a questão da segurança no trânsito. Não sei se você se recorda que o outubro é rosa, para alertar as mulheres sobre a necessidade do autoexame na mama, para prevenir o câncer de mama. E o novembro é azul. O novembro é azul para tentar também alertar os homens, principalmente aqueles acima dos 40 anos, sobre o câncer de próstata. E o vermelho, não sei se você se lembra, o vermelho é junho. Na verdade, dezembro também foi vermelho para lembrar da questão da AIDS. Mas enfim, junho é o junho vermelho. Achei importante a gente falar também dessa questão, porque aqui no Distrito Federal existe uma probabilidade muito grande de sair o edital do Hemocentro. E aí tudo que se relaciona ao Hemocentro, a questão aí, né, da saúde brasileira, eu acho que é também cabível a gente trazer. Notícia na tela, coloca aí. A notícia do dia 7 de junho, a fonte é a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e várias cidades em todo o Brasil estão iluminando seus principais monumentos em adesão à campanha nacional pela doação de sangue, o chamado Junho Vermelho. A ação tem o apoio de prefeituras, de governos estaduais e também de fundações ligadas à doação de sangue. Um exemplo de fundação ligada à doação de sangue é o Hemocentro. Em São Paulo foram iluminados o Viaduto do Chá, a Biblioteca Mário de Andrade, o Memorial da América Latina e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP. Na cidade do Rio de Janeiro, o movimento está conversando com a Arquidiocese para também iluminar o Cristo Redentor. Em Salvador, o elevador Lacerda e o farol da Barra já estão vermelhos. E em Curitiba, a Capela de Santa Maria também aderiu ao movimento. Uma informação importante é a gente dizer que no Brasil, menos de 2% da população são doadores de sangue, segundo dados do próprio ProSangue. O ideal, de acordo com a OMS, aquela agência da ONU, a OMS, o ideal é que cada país possua um percentual que fique entre 5% e 6% da população que doe sangue pelo menos uma vez ao ano. Agora vamos para essa notícia aí, que na verdade o foco não é bem no japonês não. Mas eu queria que você soubesse aí que o japonês da Federal, tão festejado, vai cumprir pena trabalhando com tornozeleira. O japa da Federal é apontado por crimes como, por exemplo, facilitar a entrada de contrabando no Brasil. E também pesa contra o japa a acusação de que ele estaria fornecendo informações privilegiadas. Já pensou? Vamos nessa? A notícia da Época Negócios, do dia 10, o agente federal Newton Ishii, o japonês da Federal, ele vai cumprir pena de tornozeleira eletrônica. Condenado a 4 anos e 2 meses por facilitação de contrabando na fronteira do Foz do Iguaçu, ele vai colocar a tornozeleira aí dia 10. O japa da Federal está preso em Curitiba. Ishii foi condenado em 2009 pela Justiça Federal do Paraná por corrupção e descaminho, ao supostamente ter facilitado a entrada no Brasil de produtos contrabandeados do Paraguai. A condenação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em março desse ano. Então, se a decisão foi mantida, a Corte determinou pena de 4 anos e 2 meses de prisão. Como não existe casa de albergado no estado do Paraná, né, como prevê a legislação para o cumprimento de pena em semiaberto, ele pode então ir para casa, segundo o juiz Matheus Gaspar, ele vai para casa para ficar então sendo custodiado, e aí ele usa a tornozeleira. Newton Ishii ficou conhecido como japonês da Federal ao escoltar presos e investigados da Operação Lava Jato. Atualmente no cargo de chefe substituto de operações especiais da Polícia Federal em Curitiba, ele fica lotado na sede da Polícia Federal na capital paranaense e é responsável pela logística e também pela escolta dos presos. Ele estava trabalhando quando foi notificada a decisão e se entregou espontaneamente.
Por que eu trouxe essa notícia? Para conversar com você sobre a possibilidade da utilização das tornozeleiras para quem pode cumprir a prisão, por exemplo, no semiaberto, a prisão domiciliar. Então a gente vem notando aí que as tornozeleiras acabaram ganhando maior evidência na imprensa, as tornozeleiras vêm sendo mais faladas na imprensa por conta dessa previsão que nós temos no Brasil, né, do regime semiaberto, das prisões domiciliares poderem ser cumpridas, então, com o uso da tornozeleira. Agora, o que está acontecendo? O Estado não pagou o único fornecedor. Olha que absurdo, o Brasil só tem um fornecedor de tornozeleira. Então, o Estado não pagou esse fornecedor. Me parece que a dívida já ultrapassa 2,5 milhões de reais. E é claro que o fornecedor disse que não fornecerá mais as tornozeleiras, mas disse que piedosamente vai manter o monitoramento das tornozeleiras. Vamos ver aí. Enfim, a situação tá mal. Agora, vamos para uma notícia boa? Na tela aí, porque a grande notícia é que mesmo com a economia brasileira em crise, a agropecuária avança e vem apresentando resultados positivos. Um setor que tem apresentado bons resultados, apesar de crises nacionais e internacionais, é o agropecuário. Ele é responsável aí por 1/4 da nossa economia e está presente nos dias das nossas vidas. Enfim, todos os dias, né, no dia a dia. A produção no campo sempre foi importante no Brasil, mas na crise econômica agora vem se tornando essencial. O principal produto, só destacando aqui, o principal produto da economia brasileira agrária é a soja, né? A soja, ela realmente, ela domina o campo brasileiro. A soja entrou ali pelo Rio Grande do Sul, lá pela década de 30, 20, 30, e aí, de repente, a soja subiu ali um pouco para Santa Catarina e tomou o Paraná também. Aí os gaúchos e os paranaenses começaram a comprar terras no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, porque as terras ali eram mais baratas. E, apesar da acidez do solo, era fácil de corrigir. Então, os gaúchos e paranaenses também trouxeram a soja para o centro-oeste. Depois, na década de 80, finalzinho de 70, eles subiram com a soja para Rondônia e para o Pará. E agora, a nova fronteira agrícola da soja, que é criada, o acrônimo pela própria Embrapa, é a Matopiba, que também pode ser chamada de Mapitoba. Matopiba ou Mapitoba são as iniciais dos 4 estados Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Agora, né, no Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia, Matopiba ou Mapitoba, que os gaúchos e os paranaenses vêm plantando soja. Então nota aí que o primeiro produto de agroexportação do Brasil foi o pau-brasil. Depois a gente foi para a cana, depois a gente foi para os minérios, depois a gente teve a borracha, teve um leve período ali do cacau, vem o café e agora quem reina, quem domina o campo brasileiro é a soja, é a sojicultura. E qual é o estado que mais planta soja? O Mato Grosso, beleza? Mato Grosso não planta só soja não, Mato Grosso também planta, é o maior plantador de algodão e milho do Brasil. O maior plantador de cana-de-açúcar e de laranja é São Paulo. O maior produtor de petróleo é o Rio de Janeiro. O maior produtor de sal é o Rio Grande do Norte. Beleza? Vamos para uma notícia agora nada legal. Notícia aí do atentado em Orlando, lá na Flórida. Matou aí 49 vítimas numa boate. Na tela. Pior ataque a tiros nos Estados Unidos deixa 50 mortos em boate. Claro que 50 mortes contando aí com o maluco, né, que invadiu a boate e baleou essas 49 pessoas inocentes. Enfim, essa notícia tem tudo para cair em prova de concurso público. Vem cá, conversa comigo. Deixa eu te falar um negócio. Você sabe que o Obama até chorou. Tem uma retrospectiva minha aí que eu coloquei ele chorando. Você sabe que o Obama chorou quando ele falou da necessidade que os Estados Unidos hoje enfrentam de aprovar no Congresso uma legislação que endureça, que enrijeça, que torne um pouco mais complicada a aquisição de armas no país. Isso tem tudo para cair nas provas.
Escuta o que eu tô te falando. Essa questão armamentista, ela é fortíssima. O lobby, o tipo de pressão que as indústrias armamentistas praticam no Congresso é fortíssimo. Fica atento a esse embate, fica atento a esse tema, isso aí é de extrema importância. Uma outra coisa também que tem tudo a ver com essa notícia em Orlando é a questão da homofobia. O Brasil, inclusive, é um país que vem enfrentando aí de maneira muito forte a homofobia. E enfrentando não é enfrentando de enfrentar, enfrentando é que vem passando, sabe? São coisas assim absurdas para um país que se diz tão liberal, tão tropical, né? A gente tem aí muita dificuldade para conviver com o diferente, né? De respeitar a alteridade. Mas tudo bem. Voltando. Vamos falar aqui dessa notícia de Orlando? Na tela. O atentado ocorrido na boate gay Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, na madrugada do domingo, dia 12, levantou uma questão delicada a respeito da motivação desse assassinato. Né? Por que esse cara, esse tal de Omar Mateen, de 29 anos, será que o cara era homofóbico? Será que o cara era um integrante aí muçulmano do Estado Islâmico? Né? Quem era esse cara? Segundo o jornalista, a resposta é simples. Ele era tudo num só ser. Ele era as duas coisas. Mateen foi descrito pelo próprio pai e pela ex-mulher como uma pessoa sem conexões com o extremismo religioso. Mas o chefe do FBI, né, que é a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, afirmou, né, que existem fortes indicações de que ele era, sim, um radical. Que era um cara, né, pelo menos ali na internet, o que ele mostrava ser é que ele compactuava aí com ideais ou com ideias radicais. Enfim, o histórico do cara já não era bom, o cara também já tinha aí envolvimento, me parece, né? Teve gente que disse que ele também já tinha frequentado a boate, que ele também teria inclinações à homossexualidade. Não sei, só sei que esse cara é um maluco, cá pra nós. E vamos ser sinceros, sempre que tem uma notícia na televisão de um maluco que invadiu uma escola, que invadiu uma boate, que invadiu um cinema, metralhou e matou a galera, onde foi? Foi nos Estados Unidos. Então você nota que existe sim, né, algo muito complicado aí a se discutir. Eu não sei se você está acompanhando, eu vou tratar isso no próximo mês. Mas agora no mês de julho, muitos policiais brancos voltando a matar jovens negros. E não é apenas nos Estados Unidos, isso aqui no Brasil também acontece corriqueiramente. Olha o perfil do nosso sistema penitenciário, olha o perfil de quem está preso. Então realmente o negócio está complicado, viu? Vamos para uma outra notícia? Dunga foi demitido. Desculpa o comentário. Gente, foi tarde, né? Pelo amor de Deus. Dunga foi demitido na seleção brasileira após o fiasco do Brasil na Copa América Centenário. Dunga não resistiu ao fracasso da seleção na Copa América. O Brasil foi eliminado na primeira fase, né, dos grupos aí de torneio após o empate com o Equador, uma vitóriazinha sobre o Haiti, a derrota para o Peru. Foi a segunda vez na história que a seleção caiu na primeira fase. Além disso, a equipe corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2018, ocupa a sexta posição nas eliminatórias sul-americanas, com apenas 9 pontos, fora da zona de classificação. O líder até o momento era o Uruguai com 13 pontos. Essa foi a segunda passagem de Dunga no cargo. Ele já tinha sido treinador em 2007, assumiu ali prometendo inovação após a fracassada campanha da Copa do Mundo aí, né, de 2006. Foi demitido um pouco depois do Mundial de 2010, responsabilizado aí pela eliminação do Brasil contra a Holanda nas oitavas de final e ainda assim conseguiu vencer a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. Aí deu um alívio para ele, mas não resistiu não, foi embora. Né? Então agora me parece que é o Tite, né? Já foi fechado aí, o ex-técnico do Corinthians assume a seleção brasileira, votos de que a seleção brasileira melhore, né? Não sei, eu nasci na década de 80, eu sou de um tempo assim que a gente acordava domingo para ver o Ayrton Senna, eu sou de um tempo assim que a gente, sabe, assim, 94? Ah, não sei, eu acho que tem gente que me assistindo que nasceu em 94, nem lembra disso. Tá, deixa pra lá. Sessão nostalgia. Vamos para uma notícia de tecnologia? Danilo, coloca aí na tela pra gente. Rolou uma batalha pelo LinkedIn. A Microsoft acabou aumentando a oferta para vencer as propostas da Google, do Facebook e do Salesforce. A notícia é do Tudo Celular.
A compra do LinkedIn pela Microsoft foi uma das mais caras compras da história. 26 bilhões de dólares. Ultrapassando até mesmo aquela grande negociação do Facebook pelo WhatsApp, que ficou pela bagatela de 19 bilhões de dólares. Agora, documentos publicados pela Comissão de Trocas e Segurança indicam que 3 outras empresas também estavam ali rondando, batalhando para comprar a rede social. Além da Microsoft e da Salesforce, que acabou resultando aí num aumento de 5 bilhões de dólares no valor do LinkedIn. Ok? Segundo a Bloomberg, que apura bem essas informações, Facebook e Google também estariam interessados na aquisição. Enfim, essa é uma guerra de gigante, essa é uma guerra de cachorro grande. Eu queria te perguntar como é que é o nome da bolsa lá nos Estados Unidos que só negocia ações de empresa de tecnologia de informação. Nasdaq. Estados Unidos tem 3 bolsas. Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York e Nasdaq. Nasdaq, só ações de empresas de TI. Nasdaq. Bolsa de Valores, que é a Bolsa de Nova York, ações de empresas. Ações da Eletrobras, da Petrobras, ações, né, da Chevrolet, enfim, ações. E Chicago. Chicago é uma bolsa de mercadorias e futuros. Só negocia commodities. Só negocia commodities, não. Negocia principalmente commodities, que são essas matérias-primas importantíssimas que o mundo inteiro compra. Trigo, soja, milho, café, petróleo, beleza? 3 bolsas. Nasdaq, quando se fala de tecnologia. Vamos para uma notícia agora do Brasil, voltada à política? Coloca aí. O ministro do STF, Teori Zavascki, negou o pedido de prisão do Sarney, Romero Jucá e Renan Calheiros. Fonte EBC, notícia do dia 14. O ministro do STF, Teori Zavascki, negou o pedido aí do Procurador-Geral da República, do nosso procurador, para prender o presidente do Congresso, Renan Calheiros, o senador Romero Jucá e o ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney. Na decisão, Teori diz que não há motivos para decretar a prisão dos senadores. Ao contrário do que sustenta o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, nem se verifica, ao menos pelos elementos apresentados, situação de flagrante de crimes inafiançáveis que teriam sido cometidos pelos aludidos parlamentares, nem há suficiência probatória apta, mesmo nesse momento processual preliminar, a levar à conclusão de possível prática de crimes tidos como permanentes. Isso foi o entendimento aí do Teori Zavascki. Então, para muitos que torciam aí para a prisão do Sarney, Romero Jucá e Renan Calheiros, né, não foi dessa vez, não. Segundo o Teori Zavascki, não há indícios aptos, não há elementos concretos que justifiquem tal decisão. Vamos para uma outra notícia também da política. Marina Silva, meio complicado para você, hein, querida? Vamos lá? Marina Silva nega que tenha tido caixa 2, principalmente aí da OAS, na campanha presidencial de 2010. O ex-presidente, também um dos sócios da OAS, né, o todo-poderoso Léo Pinheiro, ele disse em sua negociação de delação premiada, juntamente com os procuradores da Lava Jato, que teria, sim, repassado recursos por meio de um caixa 2 para a campanha presidencial de Marina Silva em 2010, na época candidata pelo PV. A delação de Léo Pinheiro foi revelada não só pelo jornal O Globo, mas também pela Folha de São Paulo. Segundo a edição do jornal, Pinheiro afirmou que a contribuição foi pedida pelo dono da Natura, né, o Guilherme Leal, que era candidato a vice na chapa da Marina. Enfim, né, o Leal disse que teria recebido Pinheiro no seu escritório, que o empreiteiro foi levado ainda ao encontro, né, pela Sirquis, e aí diz que não foi bem que ele pediu, mas que na verdade teria tido uma intermediação. O fato é que tem uma grana aí que não foi declarada e a OAS diz que fez caixa 2 sim para a Marina. Vamos agora para outra notícia, porque a Câmara deve estabelecer novos critérios para nomeação em estatais. Tem até uns critérios aqui, ó. Foi vetado, responsabilidade de conselheiros em votações de conselho de administração. Então não pode se responsabilizar os conselheiros pelo que foi votado nos conselhos. Tá, beleza. Mantido, proibição da indicação de sindicalistas e dirigentes de partidos e políticos, né, para o cargo de presidente de empresa pública.
e quarentena de 3 anos para políticos e pessoas que participam de campanhas. Vamos explicar isso aí. A fonte é a Empresa Brasil de Comunicação e o presidente interino Michel Temer sancionou com 10 vetos a Lei de Responsabilidade das Estatais, que estabelece regras para nomeação de dirigentes e integrantes do Conselho de Administração de Empresas Estatais. Pelo texto, 25% dos membros dos conselhos de administração não podem ter vínculos com as estatais, nem serem parentes de pessoas que ocupem cargos de chefia no executivo, como presidente da República, ministros ou secretários de estados e municípios. Esses integrantes não podem também ter sido fornecedores ou prestadores de serviço da estatal nos 3 anos anteriores à nomeação. Gente, vamos ser sinceros, tem que colocar ordem na casa. Não dá mais para ter nomeação. Como é que você coloca uma pessoa para comandar a Petrobras se o cara não é um executivo da área? Se ele não entende nada da questão petrolífera? Né? Mas ele tem técnicos, assessores? Não. Né? Por favor, não. Então, quem comanda o Banco do Brasil, quem comanda a Petrobras, quem comanda a Caixa, quem comanda o BNDES, devem ser pessoas com gabarito. Devem ser pessoas que tenham articulação não só política, mas conhecimento técnico para poder gerir. Gente, vamos ser sinceros, o que falta no Brasil é gestão. Nem nós brasileiros sabemos gerir nossas finanças. Grande parte de nós termina o mês sem um tostão no bolso. A gente não tem educação para gestão. Quantas escolas são comandadas por professores que não têm a manha de gerir? Então, o que é isso? Demorou. Vamos colocar ordem na casa? É importante moralizar. E é claro que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não podem ser utilizadas para fazer politicagem. Elas devem ser usadas para atender aos interesses da coletividade, o interesse do bem comum. Né? Então, parabéns aí por quem teve a ideia, quem aprovou. Né? Tem que colocar ordem sim. Vamos para agora a notícia. Infelizmente, um índio, Guarani Kaiowá, ele morreu em confronto com produtores rurais agora em junho. Não é a primeira vez. Sempre que você ouvir falar de conflito indígena, pode saber, na grande parte das vezes tem um ruralista. Hoje, os conflitos que nós temos no Brasil relacionados aos indígenas está diretamente relacionado ao povo do campo, agricultor, pecuarista, madeireiro. Tá difícil, né? Então a história é uma novela antiga. Um índio morreu, coloca aí na tela, um índio morreu e 6 ficaram feridos, entre eles uma criança, num confronto que rolou lá no Mato Grosso do Sul entre produtores rurais e indígenas, né, da etnia Guarani Kaiowá. Policiais que tentavam conter o conflito em Caarapó, a mais de 270 quilômetros da capital Campo Grande, chegaram a ser feitos reféns. Eles ficaram feridos e foram liberados. A polícia ainda negocia com os índios, com os indígenas aí, a entrega das armas. Os produtores rurais entraram na justiça com pedido de reintegração de posse. A FUNAI lamentou a morte do índio, que era também agente de saúde. Declarou também que os Guarani Kaiowá lutam há décadas pela regularização fundiária da região. O Conselho Indigenista Missionário afirmou que repudia o que chamou de ação paramilitar realizada pelos fazendeiros contra os índios. Vamos ser sinceros, tá todo mundo errado na história. Cadê a FUNAI? A FUNAI tem que chamar um antropólogo, para o antropólogo, então, um cara especialista na etnia Guarani Kaiowá, poder fazer a demarcação da área, apresentar um projeto, o governo ir lá e desapropriar. Sabe, tem uma negligência, tem uma ausência muito grande por parte do Estado. Vamos ser sinceros, o indígena está errado, os fazendeiros estão errados, a FUNAI está errada. Vamos para outra notícia. E essa notícia aqui também, né, não é das melhores não, mas eu sei que tem muita gente aí, como é que eu diria, preocupada com a delação premiada aí do senhor Sérgio Machado. Né? Esse cara é uma raposa velha. Gente, é que ele gravou tudo. Que gravador é esse desse homem? A fonte da notícia é a revista Exame. Até pouco tempo, o cearense Sérgio Machado
ostentava em seu currículo o feito de ser o mais longevo presidente da história da Transpetro, o braço logístico da Petrobras. A trajetória dele durou 11 anos e 4 meses no comando da estatal. Saiu em novembro de 2014, pediu licença do cargo, após ter o nome dele envolvido em escândalos de corrupção ligados à Petrobras. Ele, então, acabou apresentando aí, né, junto ao Teori Zavascki, uma delação premiada, claro, junto à Polícia Federal, que foi aceita pelo Teori Zavascki, e a expectativa é que os depoimentos dele sejam bombásticos, que ele revele, e não só revele com eu ouvi falar, ele revele com gravação. Esse cara veio para apimentar a Lava Jato. Esse cara, com certeza, Renan Calheiros, Romero Jucá, Sarney, deve estar todo mundo muito preocupado, viu? Ó, crise financeira leva o Rio de Janeiro a decretar estado de calamidade pública poucos dias antes das Olimpíadas. Meu Deus! Ó a capa aí do jornal O Dia. Primeiro, Lula, em 2018, o ex-presidente admite que ele pode ser candidato à sucessão de Dilma Rousseff. Temos também a notícia de que o Rio está falido. Pezão não paga fornecedores. Rio Previdência tem rombo de 2 bilhões e o 13º dos servidores não está garantido. A fonte é o site Terra. Diversos fatores explicam o decreto de calamidade pública, como, por exemplo, os gastos com Jogos Olímpicos e Copa, má gestão dos recursos públicos e queda na arrecadação de royalties do petróleo. Medida pode ter efeito cascata. Uma série de fatores fez com que o governador, o Francisco Dornelles, o Pezão está se tratando aí de um câncer, né? O Francisco Dornelles decretou, dia 17, faltando 49 dias para o início dos Jogos Olímpicos, estado de calamidade pública no Rio de Janeiro. Os motivos para falência não são poucos, né? Então, a queda do preço do barril do petróleo, a arrecadação também dos royalties, porque agora o Rio não está recebendo os royalties como recebia antigamente, está tendo que dividir com o Brasil inteiro. Tem também uma crise no setor petrolífero por conta da Lava Jato, e isso acaba afetando a Petrobras, que é uma empresa, né, muito ligada ao Rio de Janeiro, diminuição na arrecadação do ICMS, a própria crise econômica, gastos com as Olimpíadas, gasto com a Copa, que ainda está sendo pago, além da má gestão e roubalheira, né, por Sérgio Cabral. Menino, o que foi isso aqui, meu Deus? Assassinaram uma deputada lá no Reino Unido, né? E tudo leva a crer que ela teria sido morta aí por um extremista. Ela era a favor da permanência do Reino Unido no bloco. E aí um maluco, né, foi lá, esfaqueou, baleou. Que é isso? Que loucura! Né? Tá bom, vamos para outra notícia? Lá no Rio de Janeiro também, no final do mês, traficantes invadiram um hospital para resgatar o Fat Family, né, o criminoso. Traficantes invadiram o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, na madrugada lá de domingo, dia 19, trocaram tiros com policiais para resgatar o Fat Family. Ele aí, procurado pela Polícia Civil, esse traficante foi preso, acabou tendo um confronto com a polícia, levou um tiro na cara, levou um tiro na face, e aí foi levado, então, né, para o hospital e simplesmente o bando dele invadiu o hospital. Um homem que procurava atendimento no hospital no momento da invasão foi atingido e morreu. Um funcionário do hospital e um policial também ficaram feridos. Enfim, lamentável, né? Poxa, o Rio de Janeiro, só notícia pesada, gente. Governo suspende dívida dos estados com a União, né? Aqui o Goldfein, o Michel Temer e o Meirelles, né? Ui, Meirelles, tá bom? Depois de um dia inteiro de negociações, o governo negociou com os estados e suspendeu até o fim do ano a cobrança das dívidas que a União, né, receberia dos estados. Isso aí é claro que é um alívio e tanto, né, para os estados que estão quebrados. A União vai assumir então até o final do ano aí esse rombo e vamos ver no que vai dar, né? Tô ansiosa para saber o quanto a economia do Brasil vai crescer. Brexit! Ai, ai, ai! Por que o Reino Unido aceitou abandonar a União Europeia? Bom, para falar disso, eu vou falar daqui a pouco, vou fazer um bloco um pouco mais prolongado, porque eu acho que essa questão merece realmente um momento um pouco mais sereno, assim, para a gente poder conversar com mais calma. Eu sou a professora Rebeca Guimarães, estou me despedindo rapidinho de você e estou voltando daqui a pouco para a gente falar sobre o Reino Unido. É só um minutinho, não sai daí não, estou de volta.